O seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos, eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente. Pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case. Ele que trabalha assim. Olha lá, tá valendo, agora tá valendo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje aqui no nosso primeiro podcast do Caos ao Case e com essa presença ilustre de um grande amigo nosso, Wilson Luiz Costa. É. Grande prazer, grande prazer. Nica, você sabe que esse projeto eu venho participando de diversas pessoas, né? E você foi o nome escolhido para abertura. Em gratidão por tudo que já fez, não só por mim, como para outras pessoas, nos deu voz no passado. Então, você sabe que essa data de hoje, ela é proposital, tá? Que honra, uma honra. Lica, se apresente para os nossos amigos. Legal, legal. Para os amigos e para as amigas também, sim, né? Sim. Opa, alô você que está acompanhando aqui esse meu primeiro podcast, né? O primeiro podcast também do André Bombom, para os mais íntimos, né? Meu nome é Wilson Luiz Costa, né? Sou ariano do dia 6 de abril, nascido em 64, 55 anos de Praia Grande. Mais velha que a cidade. Exatamente. Eu sou do tempo que o arco-íris era preto e branco aqui. Nossa Senhora. Você... Há muito tempo atrás. E a gente tem um histórico, né? Nós estávamos conversando aqui na antessala de participar da vida da cidade, né? E aquele chavão, né, que a gente tem, que histórias são fatos vividos. Então, o que não falta é história para contar, vividos aqui nessa cidade maravilhosa, né? Que minha mãe, Dona Genita Costa, Dona Genita, né? Saudosa mamãe, veio para cá em 1967, né? E aí a gente, dos campos de futebol, o ambiente profissional, atividades musicais, carnavalesca, o social, estamos nós aqui. Então vamos organizar ali, cara, o pessoal conhecer mais de você. Dos campos de futebol, né? Depois eu penso, foi patrulheiro também na cidade? Foi patrulheiro, graças a Deus. Patrulheiro, para quem não sabe, é o camping. Círculo de amigos do menor patrulheiro. Que tem uma participação, tem um papel importantíssimo na socialização, educação e integração de pessoas no mercado de trabalho. 1983, né? Naquele tempo tinha muito pouca oportunidade aqui. E o seu Tito, através do camp, absorveu Zinha, Lelê, Lica e Titi. Beleza, em 1982, 83. E de lá para cá, nossas histórias, né? E aí depois o Lica do patrulheiro, teve o Lica que trabalhou em banco, teve o Lica organizador de eventos, teve o Lica articulador, o Lica político. Fica o Lica, por gentileza, se sim. Vamos dar uma volta, né? Então, depois de patrulheiro, eu fui servir o exército, que eu fui voluntário, né? Embora não tivesse a estatura para isso. Mas como eu jogava bola, estava lá no Santos, e o exército interessava, lá vai o Lica, né? Fazer uma linda história no Exército Brasileiro, 1983, fiquei um ano lá. Aí saí de lá, voltei para a prefeitura, né? Eu era técnico em contabilidade já, formado já. Nunca descuidei da questão de estudar, buscar informação. Aí fiquei no Bradesco, de 85 a 93.
saí de lá como subgerente, né, na época do grande Maneco. O Maneco tinha ele como dono, Manecão, Roberto Franchini. Nós tínhamos inclusive um time de futebol no Bradesco, né? Lacerda, Chocolate, eu, Armindo, o Fábio Alemão, Luiz Henrique, nossa, era o Sobral, o Wilson Sobral, sim, o nosso técnico, né? E o Bradesco da Praia Grande, uma tradição no futebol e também no depósito, né? Que era uma agência assim de chamar atenção. Aí depois do Bradesco veio o Plano Collor. Por conta do Plano Collor, né? O Bradesco cortou bastante o quadro de funcionários, nós éramos 240 funcionários. O Plano Collor, em 93, caiu para 100 funcionários. Hoje a mesma agência toca com 30, né? Por conta, claro, da tecnologia, né? Eu lembro que em 92 chegou o primeiro computador lá aqui no Brasil, né? E a gente operava lá em 92 no Bradesco. Hoje nós temos o WhatsApp, não sei o que lá, a tecnologia está toda aí, outros tempos, né? E a gente... Depois eu saí do Bradesco, fui para a política, né? Fui para a política, de tanto a gente reivindicar as coisas na cidade e não conseguir. A gente era molequinho, tocava samba também, né? O grupo Interrogação. sim, Doutor Praxedes, Marquinho Veneno, Israel Barbosa do Rosário, Lelo, estandarte de ouro, sim, Dudu, Lelê, Dudu do Banjo? Não, Dudu de São Vicente, Marquinho, e o Lelê e o Roberto Carlos, o Baiacu. Sim. Era o grupo Interrogação, né? Sim, sim. E Tocavam na barraca lá no Forte. Barraca do Forte, que quando eu saí do banco eu comprei a barraca, o quiosque, Lica Lelés. Eu vi algumas vezes o pessoal do Redenção lá. Lica Lelés, o Redenção, o pessoal da Redenção, o pessoal, a filha da Bete Carvalho, Faete, grandes músicos iam lá, né? Tanto que esse evento que a gente faz de confraternização todos os anos lá no Canto do Forte, ele nada mais é que uma reunião do pessoal de exército, de prefeitura, de patrulheiro, do futebol, da questão família, todo esse rol de amizade, né? Do tempo do quiosque, que era naquele trecho, a gente faz essa confraternização e reúne esse pessoal de todos os tempos, né? Do Carnaval da Família, do FECOM. FECOM, então, Nossa Senhora, né? No coração de muita gente, muitas famílias, né? Então vamos lá, Lica. O Lica do Exército, aí teve o Lica do banco, ligado à instituição financeira, e paralelamente a isso, eu, garotinho, já conheci o Lica, tanto da barraca, como o Lica lá do FEMAPS, do Festival do Magistral, o primeiro FEMAPS, Festival Magistral de Pagode Swing. Por que eu conhecia? No meu bairro, lá no Tudibás, quem me apresentou para a música foi o Valdeci Novaes, que era do Conselho Atual, o Alexandre, que hoje é diretor do Grupo Company aqui, né? E nós íamos até a sua barraca lá no Forte, e quando vai ter um evento do Lica. Então ficava aquela coisa. Então a vontade nossa que estava sendo inserida naquele contexto era aprender a tocar e tocar no evento do Lica. Conta pra galera aí, esse Lica organizador de eventos, o Lica que tem um papel, eu costumo dizer que hoje eu consigo compreender o papel social que vocês exerciam, promovendo esses eventos, porque tiravam muitos da rua, não só no dia do evento, sim, sim, como a semana toda planejando. Sim. E vocês novinhos, né? Vocês novinhos, em 1992, nós tínhamos o grupo musical, né? E nós fomos participar de um festival em São Vicente. Nós ganhamos o direito de gravar lá na Sabesp, que era o grupo Interrogação, e, no entanto, os organizadores do evento frustraram essa expectativa, que era o sonho de muita gente, Sim. que lidava com a música, gravar um CD, né, para tocar nas rádios, Guarujá, Verde Mar, Serra do Mar, né, Cultura, né, é a sua música, porque a arte sempre acompanhou os meninos de rua, praticamente assim, né? Sim. E eu percebi a necessidade de, poxa vida, eu preciso expandir essa oportunidade, já que falharam com a gente, né? E eu sempre tive esse tirocínio
para o social, né? Tanto que isso acabou me levando para a política. Então, na época, eu falei assim, quer saber, eu vou fazer e vou realizar o sonho do pessoal. E meti as caras, assim, né? Juntei a experiência de ter vivenciado aquilo em São Vicente e nós fizemos o primeiro festival de pagode. E aquilo começou pequeno, que nem o Bradesco um dia, e aquilo foi criando um volume. E eu via nos olhos daquelas pessoas, como vejo nos seus olhos agora, aquela alegria, entendeu? De sair com a família e às vezes não tinha onde eles se divertir. Sim. Porque não tinha, era uma outra Praia Grande, 1992, né? Nós até tínhamos, mas era lá o Luizão, Barra do Luizão. Tinha que sair daqui para ir pro Luizão, quem gostava de música, quem gostava de samba, né? Aí eu falei, poxa vida, aquilo me tocou. Me tocou de um jeito que... Aí eu falei assim, eu vou me dedicar então a fazer. Porque fazer hoje, e a emoção é legal, agora aqui, até minhas desculpas, porque sem emoção, nada é possível. Sim. Sem amor, nada é possível. Então a gente empreendeu uma ideia, né? Ninguém faz nada sozinho. Tínhamos lá um grupo, né? Inclusive a família, né? O Lelê, meu grande parceiro histórico em tudo que eu fiz. Tinha, no primeiro FEMAPS, a gente tocou assim, com a cara e a coragem. No final do primeiro festival, a gente percebeu que aquilo era uma loucura maravilhosa, que tinha que expandir. Então, o primeiro festival, nós fizemos com 20 bandas, né? Tanto que quem ganhou aquele festival foi o grupo do Tudo de Basto, Outro Papo. Outro Papo. O meu amor está sozinho. O Tudo de Bastos invadiu o Magistral. Nossa, foi uma loucura aqui. Era Flavinho, Beto, Ferreira, Toninho, Jaiminho. E o nível e estava nascendo o Agamamô, estava nascendo Delírios do Samba, estava nascendo os pequenos grupos, né? O Do Jeito da Gente, o seu grupo Reduto da Cor, do Tude. E aquilo era entretenimento, lazer e recreação e motivo para juntar as famílias. Sim. Porque o FECOM era um projeto para a família. Mas aí você já foi no FECOM. Para quem não sabe, o FEMAPS era lá no Magistral, né, Rica? Sim, sim. Na Maré. Sim. E o FECOM foi para uma... Nós entendíamos que era um clube, tinha uma piscina, tinha arquibancada, tinha uma quadra de futebol de salão. Teatro, e né? o teatro, e do nada você deu destinação para... O Magistral passou a virar bingo. Sim. O seu Amândio transformou o Magistral em bingo. E aí eu falei, poxa vida, e agora nós vamos fazer aonde? E o seu Adérito Mourão tinha construído aquele grande teatro, que era o Centro Olímpico Mourão, com a proposta de show, lazer, entretenimento, grandes shows. Sim. Eu fui lá em alguns shows, mas a ideia dele de encher a casa era só na maquete. Não sei o que faltou ali, né? Chegou um tempo, alguém dizia até que tinha um sapo enterrado lá, que aquele negócio não ia para frente. Aí eu fui lá conversar com ele, Fernando. Eu falei, senhor Adérito, o senhor não quer alugar para mim, fazer um festival de música aqui? Aí ele foi muito honesto, muito franco comigo, né? Ele falou, filho, eu posso até alugar para você. Que dia que você quer? Eu quero as sextas-feiras. Ele não sabia que o FECOM já era um sucesso, né? Por conta das finais aqui, ele se credenciou. E isso em 93. 93. Aí ele falou assim, para não ter problema jurídico com você, você precisa de 3 meses, né? Eu vou fazer um contrato por mês com você. Se você me pagar o primeiro mês, eu deixo você fazer o segundo. Se você me pagar o segundo, eu deixo você fazer o terceiro. Bom, conclusão, ficamos lá 5 meses. Foi um negócio maravilhoso, ele cumpriu a palavra dele e eu, claro, a nossa, né? De pagar direitinho lá. E aí tinha o Tadeu, que é o dono do nosso bar, tinha o Zinho Agrício, que era operador de som, Marquinhos, toda essa molecada que hoje... O Alex, que hoje trabalham... Aquele outro rapaz que é jogador de futebol, que está
Lá em Malta também era então. E muitos deles hoje são profissionais dessa área. DJ Léo, carinhosamente. DJ Léo cobriu todos os shows de verão. São todos oriundos lá. E o que chamou a atenção nos festivais? E aí, não foi somente uma questão comercial. Era também a oportunidade para muitos deles ter profissão. E outra coisa, as músicas eram inéditas. Sim. Então tinha muita gente que tinha aptidão artística, que escrevia. Então você tirava a música da gaveta, tirava o seu talento do armário e você ia cantar, você ia expor aquilo. E a gente, claro, dava uma visibilidade legal, foi um sucesso, foram 6 edições. Nós gravamos LP quando não tinha CD, gravamos depois 3 CDs. E depois a gente deu 20 mil reais em dinheiro. O último festival quem ganhou foi o Algo Mais. Sim. Que o Fred, empresário de São Vicente, até hoje lá acompanha. Então passou por nós lá mais de 500 bandas. Que cada festival tinha em média 50 grupos de toda a região, inclusive do estado de São Paulo, prestigiando a gente, né? Do interior, então, um monte. Lica, inclusive, por essa razão, não só por conta do festival, porque eu não trago para mim, eu percebia, hoje eu consigo fazer uma leitura, não sei se errada, se era consciente ou inconsciente, as organizações dos seus eventos sempre foram muito democráticas. Hoje eu faço uma leitura, porque na época nós éramos obrigados a levar um número X de pessoas, de ingresso, trazer música inédita. Na oportunidade eu fui na Brasilândia, subi o morro, trouxe uma fita cassete que o Ademir Fogaça, grande compositor hoje do país, todos os grandes nomes da música, grava a música dele, meu cliente e amigo aqui. Que legal. Trouxe a música dele, tocamos e ganhamos lá o festival, não gravamos ela, gravamos o tipo e a dentadura, por questões democráticas internas próprias do grupo, né? Mas você movimentava toda uma máquina. Até naquela época eu percebi que você tinha uns interesses políticos, só que você, de maneira inteligente, você trazia os seus pseudos concorrentes, que eu sempre me lembro aqui, eu tenho uma lembrança aqui lá de faixa do Neno, da Dona Isaura, do tudo Pedro lá Pedrada, dentro, tudo lá dentro. E de vários outros candidatos, e você fazia questão de falar o nome deles. Com certeza. Hoje, eu fazendo a leitura, você era muito política. Eu convidava eles, é claro, política, né? E dava ingresso para eles também, porque eles eram dos bairros. Como é que podia eu cercear lideranças de bairro, candidato ou não, a acessar o festival, que era um grande atrativo? Durante quase uma década nós ficamos nisso. Mas só que lá em cima eu deixava a minha faixa, né? Lica, esse faz por você. Com o seu voto fará muito mais, viu, Fernando? Então aquilo no Centro Olímpico, então, ficava claro. É claro, né? Eu também tinha os parceiros, o Carioca, sim, o pai do Kiki, do Igor, né? Do Marlinho, do Glaubinho, Ferraz, Benedito Ferraz, e o Vado, Floresvaldo Fuzengu. Quando virou Lica Lefer, era Lica Lelê e Ferraz, né? E o Vado, era eu, o Vado e o Carioca, né? E era Lica Fecom, por conta do processo político. Então, esses parceiros também, né, que ajudaram a gente, muita gente que passou no FECOM. Recentemente, o Daniel, ele estava, o menino que resolve todos os problemas do Titãs, ele era músico do FECOM. E ele mandou a carteirinha, né, ele falou, sabe quem é esse cara aqui? Esse cara é o músico, arranjador, tudo do Titãs. E ele foi daqui, da Praia Grande. O Daniel, né, que hoje faz curso de Direito. O Daniel produtor. E não só o Daniel. Você pega o Daniel era da Phoenix Music. E da Phoenix Music, lá do EC. Você pega, por exemplo, a história, a carreira do Agamamô, do Delírios, que virou Ricardinho. Olha a história do Ricardinho.
né? E se você pegar, mexer nesse baú, muita gente virou músico profissional na área, né? Por conta das atividades. Muita gente ganha dinheiro hoje com a música, quer seja como compositor, como músico percussionista, músico de harmonia, ou até mesmo técnico de som. Olha aqui, o Fernando, por exemplo, que está fazendo essa nossa cobertura aqui, ele era baterista na época. Do jeito da gente. Do jeito da gente, né? Ele aprendeu, os músicos que participavam do FECOM, eles tinham um palco impecável. Sim, e uma cortina de teatro. O palco era impecável, eles subiam lá, eles tocavam com sopro, com bateria, com estrutura de som, a mesma do Jorge Aragão, da Alessi, do Fundo de Quintal, do que o Racionais, que nós trouxemos, do Netinho de Paula lá, que no caso, na época era que eu trouxe eles aqui no Magistral, o grupo do Netinho de Paula, Negritude Júnior. Então, essa molecada, né, vamos dizer assim, né, eles tocaram com os grandes do Brasil. Naquele tempo nós não tínhamos a cultura de hoje, né? Hoje o Brasil vem tocar na Praia Grande. Hoje ficou mais democrático, descobriram a Praia Grande. Sim, sim. Tanto é que naquela época estava se inaugurando a torre de transmissão nossa, e o Negritude veio tocar aqui, parou a cidade. Veio tocar de uma perua Kombi, né? Uma perua Kombi lá no Coisa, e nós estávamos na parceria, eu e o Jorge Prado, da Ótica. Sim. O Jorge Prado, meu parceiro. Quer dizer, naquela época, o Lica era meio que que nem o Pelé Problema falou assim, Lica, vai por aqui, porque a gente não tem dinheiro, mas o nome da gente ajuda a fazer o troço. Pelé Problema, né, na época. Hoje o Pelé tá aí, voou, né? Mas ele é isso, né? Tudo com parceria, tudo com a boa amizade, tudo com democracia, né? Com democracia, a gente ia nas escolas conversar com o pessoal para vender os ingressos, para participar, a gente chamava a sociedade, porque não era só grupo de pagode. O festival envolvia axé, envolvia Miss Praia Grande, beleza negra, masculina e feminina. Eu tive que fazer o Beleza Negra porque no Miss Praia Grande as mulheres negras da época não se inscreviam porque já se imaginavam derrotadas. Sim. E aí eu tive que fazer o Beleza Negra. E aí, percebendo isso, nós fundamos na época a ONG Ranel. E no centenário da abolição, em 1988, por conta de melhorar a autoestima do povo negro, que não tinha. A ponto, olha só onde que eu fui perceber. No Miss Praia Grande, as mulheres, as negras não se inscreviam. Tive que fazer específico. E aí fundamos a ONG Ranel, Raízes Negra no Litoral, que depois o trabalho da ONG Ranel foi também fazer o Carnaval da Família. Sim, mas antes de você falar do Carnaval da Família, Lica, eu quero só fazer um complemento, porque como estamos aqui é só um bate-papo, tudo de forma muito sintetizada, mas na época do festival, você não se dá conta disso, até por modéstia, mas vocês movimentavam muitas coisas. Por exemplo, você falou do Daniel. Daniel é meu estagiário de corretor de imóveis, assinei o estágio dele, está fazendo direito hoje, esteve aqui comigo na semana passada, ele trabalhava lá na Phoenix Mills. A filha da dona da Phoenix Mills, que era casada com o Adriano, que era baixista nosso do Reduto da Cor. A filha dela era jornalista no jornal do nosso grande amigo, que é convidado do nosso podcast. Abdurrad, que fazia a cobertura lá. Olha o lastro, né? Aí o pessoal enxergando a cidade de fora, tentou entrar nesse contexto, tanto é que veio depois em datas alternativas, não a do festival, mas sim dos outros eventos que vinham por conta da onda do festival, que a dona Elsa promovia lá na semana. Até toquei em vários shows lá, abri show de Sensação, Exalta Samba. Então você movimentava, e se contar quantas pessoas vocês não fizeram casar
se divorciar, enfim. Eu acho que a gente mais casou do que separou. Eu nunca fui bonito. Mas nós que somos assim, engraçadinhos, eu penso que a gente até se arrumou lá por conta do seu eu costumo dizer, e estava dizendo aqui na inicial, que realmente se tem uma coisa que eu sou, é muito franco. O André não é bonito. Sim. Nem eu. Nós somos diferentes. Sim. Deixou conversar. Aí vai embora. Minha esposa que o diga, né? Minha rainha Solange de Oliveira Costa, né? Minha parceira, ela que o diga. Porque não é só de beleza, né? Não é só de beleza que a banda toca, né? E esse nosso jeito, você com o teu jeito, com o nosso nariz deformado, do jeito da gente. A gente invadiu uma série de lugares na época, que não tinha abertura. Olha só, o jornal Diário Oficial do presidente do Cresce, do seu Augusto Viana, era um jornal que, se deixasse, só ia falar do Odácio Dutti e do William Pochá. Aí começou a abrir para entrevistar os meninos, que os meninos tinham que falar, não era só música, e não era só tocar pandeiro ou bater um bumbo, né? Como eu disse para o Mourão na época, né? Eu falei, Mourão, tem muito mais nessas pessoas do que achar que vai ter briga, que vai ter bagunça ou coisa que o valha. Para abrir essa questão da cultura, do lazer e do entretenimento. Hoje a cidade está cheia de lazer e entretenimento, mas coisa de 20 anos atrás, era agulha no palheiro você ter um lugarzinho legal para você ir com segurança. Sim. Com segurança. E aí foi onde que a gente começou, quando acabou o FECOM, em 2005, o último FECOM, né? Que o Algo Mais levou lá os 10 mil reais em dinheiro, 20 mil em prêmio, nós fizemos o Carnaval da Família. Carnaval da Família. Porque aí eu falei, poxa vida, não dá para deixar os músicos órfãos. Porque uma coisa é você começar alguma coisa, outra coisa é você, acabou. Né? Para onde, José? Né? E eu fui muito cobrado. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer um sonho antigo que eu tinha. Porque eu cantava na escola de samba do João Macaco, Unidos de Praia Grande, do João Apolônio. Em 92, eu saía daqui do Kuntes Bush, que eu fazia contabilidade, ia lá cantar, Comece Sujeira. Né? O Lica também fez contabilidade também no Opa, no Kuntes Bush. Estudou com a professora Leontina. Leontina, a melhor professora de toda a minha vida, Leontina, e todo mundo falava que ela era má, que ela era isso, mas me ensinou. Eu entrei na política. Então você fez parte do grupo dos 40 ou dos 80, Lica? Porque tinha aquele vestibular lá, tinha 40 vagas de manhã e 40 à noite. Eu consegui. Eu acho que foi de noite. A Leontina me fez, nós líamos a Constituição. Olha só a aula dela de OSPB. Nós líamos e debatíamos todos os artigos da Constituição. Eu comecei a perceber o que era o direito, sabe? Direitos e obrigações, né? Sim. E isso dentro da contabilidade. De um lado o ativo e o passivo, e do outro lado, direitos e obrigações, deveres e obrigações, por conta da Constituição e habilidade. Ativo e passivo, eu tive aula com o Surrai. Ixi, Maria. Professora Leontina. É viva a dona professora Leontina? Meu Deus. Saúde para a senhora, vida longa, hein? Professor Arthur também. Arthur, Luiz Fernando. Olha isso. Luiz Fernando, as irmãs da direção Piscirilo. Muito obrigado, muito obrigado. A senhora sempre no meu coração. E outra, né? Uma coisa que eu busco muito, né? Eu não tenho inveja de nada que é do mundo, assim, né? Capital. Eu acho que o ser humano hoje, para ser classe A, ele não precisa ter grana do clube do milhão, né? O sujeito classe A hoje é questão de postura, e aí vem a minha mãe, né? É comportamento, é educação, né? E uma coisa que eu sempre buscava, e a Leontina me ofereceu isso, foi a inteligência. E eu preciso muito mais, mas a Leontina, ela falou,
estuda, porque isso nunca ninguém vai te roubar. Né? É um assalto, me dá a sua inteligência aí. Não, ela é sua. Então ela me ensinou a ler, que nós éramos obrigados a fazer leitura, né? Sim. Agora, eu estou na presidência do Conselho da Comunidade Negra de Praia Grande, no CONPIR, e de novo eu me reencontro com essa questão de movimentar, só que agora nós temos que fazer os nossos jovens leem, que é o meu próximo passo agora. Nós vamos lançar alguns livros e a sua empresa vai ajudar a fazer isto e vamos fazer com que as nossas crianças leiam, principalmente as afrodescendentes. Então, Lica, vamos lá. Antes de você falar desse projeto, eu só queria entender que horas que você dorme, porque sempre que eu conheci o Lica, ele acumula aí atividades, né? Então, tinha o Lica dos festivais, aí daí você fez a introdução do Lica, organizando aí o Carnaval da Família. Só que eu vivo a cidade, nasci e criei aqui, eu só estou 10 anos menos que você aqui, porque eu nasci depois. Mas eu nasci e criei aqui. Então ali nos anos 2000, eu lembro do Lica correndo no calçadão como uma aspirante de GCM. A primeira turma, primeira turma. Foi 2000, 2002? Foi uma honra, uma alegria, né? Inclusive foi a Unimonte, né? Sim. Foi um concurso público que nós prestamos, né? E eu falei assim, poxa vida, né? Eu era ligado ao França, que era... ele estava formando as guardas no Brasil. E para trabalhar com a formação dos guardas, eu precisava ter o certificado de guarda, né? Que aí era o sindicato do GCMs, né? Aí eu fui lá, fiz o concurso público, e na época, há 20 e poucos anos atrás... Eu penso que foi em 2000, eu não entendi. Eu vim aqui depois falar, o que o Lica está fazendo aí? O que ele está arrumando aí? A GCM, eu fui da GCM, fiquei muito pouco tempo, né? Porque depois eu percebi que a ideia de andar armado não era uma coisa que eu queria para mim. Mas já veio o primeiro momento, arma ali? Não, mas já estava discutindo a PEC 300 com a Zulaê Cobra Ribeiro, e eu estava na frente da discussão, que era a PEC 300 era para a regra que era para a Polícia Civil, para a Polícia Militar e também para o GCM. O GCM que sofresse alguma coisa, ele ia para o presídio junto com o preso comum. E então eu já estava nessa discussão junto com a deputada federal, né? E aí eu conversei com o Mourão na época, e o Mourão entendeu que não dava para me liberar, para participar da formação dos guardas no Brasil, e aí não deu certo. Não deu certo. Fizemos outro plano, que aqui é plano A, plano B, plano C, né? E hoje a gente segue aí no plano, no conjunto dos planos, né? Tá, e falar em conjunto dos planos, Lica. Eu vi o Lica arregimentando pessoas para diversos outros eventos, mas eu percebia no Lica aquela pretensão de participar ativamente, não só das discussões políticas, mas ser de representante legítimo. E o Lica foi candidato a vereador aqui na cidade por algumas vezes. Conta isso aí para o pessoal. Ali. 3 vezes, né? Eu fui 3 vezes candidato. Eu fui em 92 por conta do que eu disse na inicial, né? A gente ficava muito lá com o Beto Borges, saudoso Beto Borges. Sim. Beto Borges era uma referência para nós. Nós fazíamos música e o bar do Beto tinha música. Sim. A minha mãe trabalhava na escola do Boqueirãozinho e a esposa do Arnaldo Amaral, ele era candidato. E minha mãe pedia para a gente, menininho, já fazer campanha para ele. Só que terminava a campanha, ninguém fazia nada por nós. Sim. E eu passei rapidamente a não confiar em ninguém. Tem gente que leva 3 dias para perceber, tem gente que leva 3 meses, tem gente que leva 3 anos para perceber as coisas. E eu percebi rapidamente que não dava para confiar nas pessoas. Então eu parei de pedir voto para as pessoas e que eu confiava em mim.
Eu tinha uma coisa na cabeça que eu queria fazer, mas só que terminava a eleição, a pessoa não fazia, nem me atendia. Eu falei, então eu vou lá. Assim que eu nasci candidato, né? E porque trabalhei na prefeitura, conheci os personagens da política, de Dozinho, Laíde, Leopoldo, Paulo Fefim, todos esses personagens, nome de rua, Dona Marlene Murray Torres, minha primeira chefe nos patrulheiros, Tatico. Reinaldo, Tatico. Então nós vivíamos com os políticos, Edson Mila, o Mourão estava acabando de chegar em 92, Cesário Reis Lima, né? Então nós vivíamos a cidade, no futebol, no samba, na música, na capoeira, nas confusões, nas escolas, nas Olimpíadas, né? Aí eu fui para o Bradesco, saí do Bradesco em 92, né? Então estava com nome, né? Poxa vida, o Bradesco, sinônimo de crédito. E eu estava como subgerente do Bradesco, né? Minha promoção chegando, né? Wilson Sobral, a Tatá da Cidadania, né? Aí eu falei, eu vou encarar esse negócio da política aí. Aí a primeira eleição eu saí pelo PSDB com o Esdras, tive 482 votos. Fiquei como primeiro suplente. A segunda eleição, resumidamente, saí pelo PSB. Tive 1.223 votos em 1996. 1.223 votos. Ganhei e não levei. Porque naquele tempo, quem dizia, quem era vereador, não era os votos, era o apurador, que levava 4 dias para dar o resultado. Então, eu fiquei eleito no primeiro e no segundo dia. No terceiro e no quarto dia, eu virei primeiro suplente. Então, a política já foi muito mais dinâmica do que eu pensei. Muito mais. E quem me lesou sabe, isso daí já passou, estou vivo, bem, com saúde e com muita perspectiva por conta da minha família. Meus irmãos, minha mãe, a história da minha família é o que segura, porque política é o seguinte: quem ganha, ganha, e quem perde, perde. E quem perde sabe o que passa. Aí fui pela terceira vez. Caiu minha votação para 700 votos. Aliás, 666. Porque na época passou, não era mais o candidato, não era nome, Lica, era a milhar. E para milhar eu era o 40633. Precisava de dinheiro para fazer o marketing. Eu não tinha dinheiro. Embora estivesse no coração das pessoas, muita gente foi votar e não lembrou o número. E aí, ganhei de novo, como diz o Dinho, chefe de gabinete. Por quê? Eu fiz uma coligação partidária com a doutora Laíde e com o Dozinho, na época era o Dominguinhos, grande Dominguinhos, e também o doutor Antônio Carlos. A Laíde se elegeu com 400 e poucos votos e eu fiquei fora com 600. Porque na noite do dia ela conseguiu fazer uma dança de rato, pode-se dizer assim, juridicamente, tirou a coligação e eu não fui vereador de novo. Bom, então não é para mim ser vereador. Fiz uma parceria depois com o Rogério Automóveis, não deu certo, meu amigo. Aí depois fiz uma parceria com a Janaína Valares, ficamos 2 mandatos, né, com a Janaína. Minha amiga, sou padrinho de casamento do casal, meu amigo Wellington. Hoje sou assessor do Wellington, né? Por conta dessa parceria do processo político. Não tenho mais vontade de ser candidato a nada, mas a política social, né? Quem gosta de gente, quem faz o que a gente fez, tem que estar na política. Que a gente tem desejo de oferecer coisas e atividades e etc. e tal. Lica, a política é muito dinâmica, né? Muito dinâmica. Quem viveu, no caso, concorrendo como você, tem a leitura da história de uma outra maneira porque viveu a história. Nós interpretamos e fazemos leitura daquilo que as pessoas permitem que vejamos. No caso da doutora Laíde, para quem não sabe, ela era esposa um dos nossos primeiros prefeitos da cidade. Encontrei com ele há 2 semanas atrás, parabenizei ele no dia do aniversário da cidade, porque eu, como nasci, criei, fui formado aqui na cidade, o Dozinho, eu lembro dele ir nas creches, lá fazer uma brincadeira que ele fazia com cigarro, uma outra brincadeira que ele fazia com a caixinha de
de fósforo. E ele, até hoje, ele nasceu para a política. André Yubira, ele lembra das coisas. Ele Aí eu tenho fotos na minha casa. Fantástica. Eu era garoto. Mas vamos, Lica, você sabe que sou muito família, né? E quando eu falo do meu pai e da minha mãe, eu percebo que você fala com a mesma entonação da dona Angelita Costa. Eu tive o prazer de conviver com ela durante muito tempo mesmo, porque eu era chato, como você falou que ia cobrar os políticos. Você, para mim, era a referência do político como organizador do festival. Então eu chegava lá na casa da dona Angelita numa quarta-feira que o Lica marcava 1h e acordar assim, e ela me dando atenção, dando café e tal, e volta à noite. Eu queria que se contasse um pouquinho mais essa relação que vocês tinham com ela, dessas homenagens que até hoje vocês fazem para ela. Né? Minha mãe minha mãe está viva. Minha mãe deixou muita gente órfã, né? Não só foi os 4 filhos, né? Sim. Minha mãe viveu a vida de muita gente. Minha mãe se metia em tudo. Minha mãe era servente, merendeira, que as crianças, até quando fazia necessidade, ela ia na escola. Quantas gerações passou por ela? Ela cuidava com o mesmo carinho dos filhos, das amizades dos amigos dos filhos. Trabalhou, se aposentou no Estado, 30 e poucos anos de serviço. E ela deixou um legado muito grande, muito forte na gente. Não só de alegria, de positividade, de responsabilidade, né? De ética. Quando eu fiz a minha campanha, eu falava da ética. Pode votar em mim, eu nunca vou poder roubar, porque eu nunca vou poder decepcionar meus irmãos, minha família e principalmente minha mãe. Imagina, né? Alguém chegar, dona Janita Costa, o que seu filho fez ali, né? Pelo amor de Deus, porque minha mãe sempre deixou claro, em casa, orelha não passa cabeça. Nós crescemos assim, nós apanhávamos. Todo dia, ela deixou claro que um tinha que fiscalizar o outro. E é assim até hoje. Zinha que fiscaliza o Lelê que fiscaliza o Titi que fiscaliza o Lica que fiscaliza o William, que é o meu irmãozinho do segundo casamento da minha mãe, né? Então a gente cresceu com essa pressão de responsabilidade. Começamos a trabalhar cedo, né? E é assim também que a gente toca a nossa família, né? A minha Michelinha, a Michele Costa, do cartório aqui do SOG, Juliana, que fez aniversário ontem, 37 anos, que beleza. O Caio, né? Os netos, que são 6 netos, né? Então, quem tem história como a nossa, né? Tem responsabilidade também, né? Você sabe que a Michele e a dona Angelita, um pouquinho melhor que você, mais política. E ela chegava... Minha mãe danada. André, eu gosto muito do grupo de vocês, de menino. Estou torcendo para vocês. Ela era uma política danada. Dona Angelita, eu vou jogar bombom, mas eu vou separar para jogar para a senhora lá. Vou dar um bombom para a senhora. E eu percebi o carinho que ela tinha, sempre me tratou. Tomei muito café, já te esperei muito tempo lá, Lica. Você tinha um sono meio pesado antigamente, né? Então, porque eu nunca fui assim da noite, mas eu trabalhava na noite. Olha que hora terminava o FECOM. 5 horas da manhã. Olha quando eu tive a minha barraca de praia no Ford aqui, que tive 5 anos barraca. Imagina, começava o samba e ia terminar só de manhã. Sim. Então, eu tinha trocado a noite pelo dia. Hoje o meu dia é dividido diferente, porque hoje o expediente é burocrático. Então eu divido por 3. 3 vezes 8, 24. É 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar, né? E 8 horas para família, para lazer, para reclamação, atividades complementares. E você estava dizendo da minha mãe ela se metia no futebol, estava lá dona Genita. Festival de pagode, samba, estava. O carnaval, estava lá de Baiana. Então, em tudo que a gente fazia, ela estava. No carnaval, então, nossa, ela era a baiana do tapioca, a baiana da escola de samba do Favoritos do Forte,
Aonde chamava ela estava lá, né? Inclusive, os últimos 2 anos eu não estive no evento que vocês costumavam fazer, e o último vocês fizeram homenagem para a Dona Angelita. Fiquei sabendo que foi muito bonito, o Fernando me contou que a Michele fez a vez, né? Que ela, no final ela tinha aquele costume de vir e fazer a música dela, né, Lívia? A minha mãe, ela sempre encerrava, né? Encerrava e a gente pensou muito, né? Vamos fazer, não vamos fazer, e aí que tal? Uma reunião, democracia lá em casa, chamamos os irmãos, o que vocês acham, né? Olha, a mãe sempre foi de festa, minha mãe sempre foi alegria, e essa mensagem e esse legado que ela deixou para nós, né, de festa, de positividade, de pensar só na coisa boa, vamos para frente, e aí nós decidimos fazer. E o resultado foi o esperado, né? Esse evento de confraternização, ele tem uma função social, de juntar os amigos de ontem com os amigos de hoje, né? Num ambiente descontraído, que envolve samba, futebol e família. Na areia da praia, onde está lá todos os orixás, onde está todas as energias, no nosso canto do forte, né, que a gente nasceu, cresceu, Boqueirão, Tude, né, todos os bairros nós temos uma história. E aí, rapaz, foi uma delícia, foi uma energia tamanha. E quando a gente fala assim, histórias são fatos vividos, né? Sim. Mas tem pessoas que vivem, vai para a 22ª, a pessoa fica curtindo da rede social. Não é a mesma coisa. Uma coisa que o futebol, onde teve Santos e Corinthians, quem viu pela televisão não viveu a emoção do ao vivo. Então já fica aqui o convite, ó, ano que vem, 22ª edição, que espero vocês lá, que a gente envelhecer juntos, né? Eu tenho certeza que eu não vou para o século 22, como eu, muita gente não vai, salvo quem está nascendo agora, né? Então tudo que a gente tiver que fazer vai ser no século 21, com todos aqueles, os amigos de ontem, os amigos de hoje. A Praia Grande cresce aí uma média de 7 a 10 mil pessoas por ano. Então está chegando muita gente nova, muita gente legal. Tem que dar espaço para essas pessoas, tem que receber elas, tem que dar carinho para elas, né? Porque elas escolheram a nossa cidade para trabalhar ou então para curtir o restinho da vida depois de aposentado ou aposentada, né? Então a minha família, ela tem essa consciência, né, da integração. E eu peço aqui para quem é praia grandense, das antigas como eu, vamos olhar com carinho. Está chegando muita gente nova que precisa ser abraçada. E a responsabilidade do nativo, né? Daquele que tem história aqui. Dá carinho para essas pessoas. De onde elas vêm, tem tudo que tem aqui. Mas elas não conhecem ninguém. Se perdem nas informações, né? Porque é muita gente. Imagina, agora, depois do dia 28 até o dia 10 de janeiro, nós tínhamos aqui 1,5 milhão de pessoas. Ou seja, 3 cidades a mais dentro da cidade. E aí todo mundo se perde. E para não virar aquela mecânica do metrô de São Paulo, entendeu? Que as pessoas passam umas pelas outras, sem sequer se olharem, cumprimentar. Então, é terrível esse ambiente. Esse podcast nosso aqui, André, já te agradeço, ele tem essa função, e eu te agradeço, porque a gente precisa dar visibilidade para as pessoas, os personagens da cidade, né? E você veja, você está entrevistando aqui, eu não vou assim fazer uma missa de corpo, né, presente, né? Não é porque eu estou falando da minha pessoa, eu costumo brincar na várzea, mas eu entendo que eu sou uma pessoa assim, classe A para a minha cidade, que eu cumpro a minha obrigação. Classe A, eu repito, não é dinheiro, é postura, é bem receber, né? E tocar a família como a gente toca. Então deixa eu te falar, Lica, só duas coisas antes.
Na verdade, quando a gente fala de si, a gente é suspeito, mas eu, na minha visão, você tem um papel social, como eu falei, importantíssimo, e ajudou na formação de diversas pessoas, inclusive na minha. E também ajudou a pacificar muito a cidade. Quem não conhece a nossa cidade no passado, ela era matéria de jornais, e quando tinha o tempo dos seus eventos, isso tudo era acessado, por conta que até aqueles personagens que, por falta de fazer, atuavam em outras áreas, ficavam envolvidos nos seus projetos. Mas duas coisas antes da gente terminar o nosso podcast, porque na verdade é até covardia chamar você para o podcast, porque o legado que você tem, Lica, e a intensidade que você viveu, na verdade deveria uma série de Netflix aí com 300 capítulos. Lica, primeiramente, você sabe que o tom do nosso podcast ele não é político, é que você viveu a parte política, até hoje é assessor do Wellington Silva, nosso grande jogador de futebol, de Praia Grande. Inclusive, eu fiquei vendo umas fotos nos últimos eventos aí, não vi a foto dele, falei, poxa, mas Praia Grande, eu lembro do Wellington, do Chuba, que jogava bola, e mais uns dois. Fez uma carreira maravilhosa. Maravilhosa. Você sabe, eu sou santista. O Wellington lá no meu time, lá em 95, vi o Wellington, Marcelo Paz, Edinho. Eu via o Denner com o Wellington na Malé, num carro bonito e tal. Então, e o Wellington era primo do meu companheiro de grupo, do Reduto da Cor do Moisés, da família Fernandes. Com certeza. Lica, a temática do nosso podcast é do caos ao case. Se você tem alguma história vossa de caos, que transformou em case, ou só uma história de caos, ou só uma história de case, e por qual razão que vocês não deram continuidade no projeto do Carnaval da Família, porque eu percebia que o Carnaval da Família, hoje nós temos aqui um evento maravilhoso lá no cartódromo, né, do show de verão, mas eu penso que o show de verão, até por conta das atrações artísticas, ele seria facilmente absorvido em qualquer data do ano, né? Por que não foi dado continuidade? E se você, quando você falou que aqui cabe 2, 3 praias grandes no verão, se você tem a consciência que a nossa cidade hoje ela já é uma das maiores da região, porque nós temos 110 imóveis aqui de veranista, parados, se você fazer uma conta fácil, de 440 mil pessoas aí em stand-by, que pagam como munícipe e só não usufrui do equipamento público. Então, por favor, Lica. Então, do caos ao case, né? Praia Grande eu assim não tenho assim na memória uma coisa assim, caos, né, que pudesse trazer aqui à tona, né? Mas assim, as lembranças são mais as coisas boas, né? Você vê, quando você fala da questão do carnaval. O carnaval durou 9 anos, né? Sim. Eu lembro que em 2005, quando terminou o Festival de Pagode, eu era presidente da ONG Ranel, eu precisava fazer alguma coisa e vamos montar uma liga de carnaval. E tanto que hoje, onde é hoje o show de verão, aqui, do lado da rodoviária, né, onde é a passarela do samba João Apolônio, esse presidente com a diretoria, né, na época, Zé Paulo, Arthur Pedro da Silva, o vereador Marquinhos também ajudou, o Edson Mila, que era da Comissão de Cultura, nós fizemos a primeira corte carnavalesca e eu fui levar a corte lá para o Mourão e falei, Mourão, nós precisamos fazer o carnaval aqui, né? Ah, carnaval é bagunça. Não, Mourão, o carnaval da família, igual o que eu faço lá, que eu fiz lá no Teu Irmão, no Centro Olímpico e tal. E aí virou o carnaval da família. Mas onde nós vamos fazer? Aí o vereador Arthur queria fazer o carnaval aqui na Avenida Brasil, a Avenida Larga. O Mourão pensou lá na Avenida dos Sindicatos, na parte de baixo, que é realmente grande aquilo ali. E nós levamos para ele uma proposta, enquanto Libesa, né, Liga de Blocos de Escola de Samba. Esse presidente falou para ele assim, Mourão, por que você não faz aqui, ó, onde é hoje, e tem as fotos que são os fatos, né? Por que ali? Porque
porque ali, Mourão, vai chegar as escolas de samba de São Paulo, ele não sabia, né, até o momento que nós estávamos fazendo o primeiro carnaval metropolitano da Baixada Santista, que foi em 2006, que ganhou a independência do Casqueiro, que é a Eliane de Lima puxando o samba enredo, mas veio a mocidade da Dona Solange, veio o seu Leandro, que além de desfilar no dia nos ajudou muito também o Tobias da Vai Vai, e a nossa diretoria, né, também, que era muito esperta, tinha o Tapioca, né, João Morango, os presidentes de escola, os bairros estavam envolvidos, e aí nós fundamos 21 blocos. Eu lembro que até o Titi fez um samba enredo para a ONG Ranel, né? Até nós tivemos que virar. A 99, né? Sim, eu tinha o meu programa de rádio lá, Taquara Rachada, 99, 99 FM. Então, Folia 99 é por conta do meu programa, né? Que era Folia 99, era 99 FM, né? Então, onde tinha atmosfera de carnaval, Casa do Mestiço, a Verde Mar, eu fundei um bloco carnavalesco. Eu não consegui fundar na Aviação, que depois veio a Star Model, e na Vila Caiçara, né? Mas nos outros bairros todos. E aí nós fomos e conversamos e falamos assim, ó, 2 anos vão ser de blocos, os outros 2 anos vai ser escola de samba. Quando chegou Abdu Hadi, meu querido Abdu, quando o Abdu chegou, revolucionou o nosso projeto, que ele estava também delineado para ser assim, né? E o carnaval era necessário naquele momento, porque eu me lembro bem que eu fazia um freelance, que eu tenho o Cresce, eu trabalhava como corretor na praia, com o Rogério Automóveis. E o que acontecia? Eu via muita gente roubando gente, os meninos metendo a mão no pescoço das pessoas. E esse era um caos que me chamava a atenção, sim. Então. Essa imagem de eu trabalhando na frente da praia e vendo aqueles episódios do menino metendo a mão no pescoço da pessoa e não tinha monitoramento e saía correndo. Ou seja, e quando nós íamos abordar, o menino ainda apontava o dedo assim, ó, o que você quer o quê e tal, né? Aí você fica meio restrito, pô, você vai encarar, não vai? Eu falei, esse moleque precisa pegar amor em alguma coisa. E aí, já que ele não tinha amor à cidade dele, porque antigamente você tinha amor à sua escola. Sim. Você estudava lá no TUD, lá, naquela, como é que é aquela escola lá? Sítio 1. O Sítio 1, nossa, porque tinha as Olimpíadas, eu defendia o Kuntes e depois eu defendia o Pacheco. E a faculdade para nós era o Kuntes Busch, era passar o vestibular. Passar o vestibular do Kuntes Busch era o ápice. E sim, tinha as Olimpíadas que você não, você gostava da tua cidade e gostava da tua escola. Só que essa molecada que mexia nas coisas dos outros não tinha escola. Aí eu falei, já que ele não gosta de estudar, ele vai tocar um instrumento. E as escolas de samba fizeram esse papel. Muitos desses moleques hoje são profissionais da música espalhados por aí. Eu tenho conversado com alguns diretores de escola de samba que eles têm passado. Por exemplo, você pega o O'Hara aqui no Forte, o pessoal de Parintins, do TUD, veio profissionalizar a customização de carro alegórico. Então, muitos meninos hoje estão ganhando dinheiro, que o carnaval, já dizia lá atrás, ele gera renda, ele é atrativo turístico, ele gera emprego, renda, ele capacita, ele não é só folia, né? Ele é folclore, e o carnaval é a maior expressão cultural viva no mundo. Então o Lica não estava envolvido num negócio pequeno qualquer. Nós estávamos dando vazão também por conta da ONG Ranel, Raízes Negras no Litoral, as coisas de negro também, né? Coisas de negro, o que é música? Afrodescendente. O pessoal pega muito no meu pé, mas eu tenho que, né? Não existe lá o Jantariamos, o Rotary, o Lais, a maçonaria, né? Eu quero fazer a minha maçonaria negra também. Senzala. Existe o Senzala, existe a colônia dos nipônicos, italianos, colônia portuguesa. Por que não, né? O movimento negro se fortalecer. Então eu trabalhei muito nessa direção de melhorar a autoestima do movimento negro.
E você pega esse pessoal tocando, nesse dia do carnaval, tocando um repique de mão, um cavaquinho, ou cantando o samba enredo, que é a antropologia do teu bairro. Quer coisa melhor? Você ir para um samba enredo contando a história do seu Cesário, que nem a Coab contou a história da formação dos prédios, né? E no final ele vai, é só da Coab, não tô nem aí, o samba do Ricardinho. Então isso exaltava o bairro, dava melhorava a autoestima. A Casa do Mestiço lá no Esmeralda, aqueles meninos do Esmeralda, lá daquele bairro, pararam de mexer nas coisas dos outros. Porque eles passavam o dia inteiro com a camisa da agremiação deles. Como é que você vai roubar com a camisa da tua agremiação? Como é que você vai roubar uma correntinha e correr lá pro seu bairro? Porque ia ter corretivo, Casa do Mestiço, Esmeralda, né? Porque a imprensa exaltava o bairro. Então tudo isso foi feito com carinho e deu resultado durante 9 anos. Hoje não temos mais o carnaval, mas os personagens existem. Os foliões existem. Mestre-sala, porta-bandeira, ritmista, cantor, compositor, baianas. E já vai aqui uma provocação para a prefeita Raquel. Prefeita Raquel, os personagens existem, as baianas, os ritmistas, as crianças, as alas, os dançarinos, os poetas, a comunidade gay. Não dá para pensar um carnaval sem a comunidade gay, a questão religiosa, as matrizes africanas, né? E carnaval não é bagunça, eu repito, é geração de renda, ajuda o turismo e é a maior expressão cultural viva no mundo. Então, Lica, você é um camarada inteligente, um capital intelectual imensurável. Então, você quer dizer que para ter em qualquer cidade um movimento carnavalesco, você fez uma convocação aqui para líder executiva da cidade, para a prefeita, você acha que esse ônus é do executivo, do prefeito da cidade, ou a iniciativa privada, como esse grupo que está promovendo hoje os shows de verão, ou um outro similar, poderia absorver esse tipo de evento? Sim, eles poderiam muito bem. HJR, quero mandar um abraço pro Andrei lá. Os mineiros são muito gente boa. E neles falam ali que a gente vem para cá, a gente não quer embarrear ninguém não, a gente está aqui para ajudar. Sim. E esse espírito você percebe nele, que eles são trabalhadores, né? Sim. E a parceria com a prefeitura, com o secretário, o Petis, né? Maurício Petis. Me parece que está desenvolvendo um excelente trabalho. Nossa, ele fez uma parceria com o nosso Compir, o Conselho da Comunidade Negra, fizemos a Semana da Consciência Negra. Ele é uma pessoa muito atenta às necessidades culturais e social. O carnaval é uma questão cultural, uma questão social, né? No carnaval, nos 4 dias que vai chegar agora, as pessoas que são do carnaval, que são dos bairros mais carentes, eles não têm poder capital para ir viajar, pegar um cruzeiro. Eles têm que se resolver no lazer e na recreação dentro dos teus bairros. E quando as escolas de samba estavam funcionando, as 21, que hoje deve ter umas 5, 8 aí no máximo, eles faziam lá bingo na sede deles, eles faziam churrasgode, eles faziam feijoada com pagode, e as baianas iam para a cozinha. E se voltar o espírito de carnaval, as atividades carnavalescas, claro que com outro formato, né? com uma ideia de gestão, né? Porque o carnaval não vai acabar no Rio, não vai acabar na Bahia, não vai acabar em Parintins. E olha o que o carnaval gera para esses três estados. O carnaval de São Paulo, ele mexe, ele ajuda no PIB, no Rio então nem se fala. E Parintins, gente, se não tivesse o carnaval. Então o carnaval não é modinha, não é festinha, né? Mas a gente precisa do carnaval oficial, carnaval com sirene, né? O carnaval lá com comissão de frente, né? O carnaval para o nosso povo poder exaltar. O carnaval é antropologia, André. Sim. O carnaval, a maioria das escolas de samba, o Abud, por exemplo, que vai vir aqui no podcast, sim, ele teve um samba enredo.
com o nome, com a história dele e da família dele. Quem viveu da música, no carnaval, não tem história com você nem com a vida, tem que repensar a sua existência. O próprio Mourão, o Mourão teve várias escolas de samba fizeram samba enredo e contaram a história do prefeito Mourão, da transformação, do antes e o depois, da metamorfose. Então, o carnaval nosso, de família, né, da nossa liga, ele é uma coisa necessária para a integração entre os bairros. É uma Olimpíadas cultural, onde as pessoas vão para a avenida falar de história, de antropologia, de festa, de alegria, da cidade que ele ama, que ele vive. O turista, de onde ele vem, tem carnaval. Aí ele escolheu Praia Grande, né? Mais de 1 milhão de turistas aqui. De onde eles vêm tem carnaval. Ele vem para Praia Grande, poxa vida, aqui não tem carnaval? Não, é um paradoxo, entendeu? Uma cidade que recebe um fluxo fenomenal, não ter a principal festa do brasileiro, que é o carnaval. Então, vou deixar uma provocação, Lica. Você empresário que não conseguiu participar, absorver ou comprar um desses novos quiosques que está funcionando muito bem e tem interesse de participar de algum evento cultural, fica aí uma dica de estar estudando, porque o carnaval, o ganho financeiro não é só no dia do evento não, nos 4 dias não. Você tem todo o contexto de estar participando de forma concomitante e através de SPE, de percentuais, nas escolas de samba, nas bilheterias, trazendo os mesmos artistas. Sim. E é possível fazer isso se você mexe com a comunidade, com crianças, com jovens. O carnaval junta a família, né? Junta a família, é a família que vai lá. É o bairro que fica motivado, o bairro se junta, todo mundo se ajuda para ir para a avenida, desfilar 1 hora. Então, imagina o preparativo, o carinho, as costureiras, o alfaiate, até o borracheiro envolvido na questão do carro alegórico. Todo mundo se envolve. O cara da farmácia no dia seguinte, né, para tomar lá o cabeçol. Meu pai e minha mãe iam para lá 10 horas e o pessoal saía de lá 6 horas da manhã. Exatamente. Então, não é pedir demais, né? É fazer um exercício rápido e, claro, né, capacitar essas pessoas a ter responsabilidade, porque o dinheiro público tem que ser justificado. Não tem responsabilidade, não se mete com dinheiro público. Por isso que o carnaval parou. Algumas pessoas, né, e essas pessoas que estiveram ouvindo sabem o que fizeram. O carnaval hoje, 9 anos depois, está nos tribunais de contas, né, por conta de algumas pessoas não ter justificado o dinheiro público que recebeu para levar o carnaval para a avenida, né? Quando eu fui presidente, nós fizemos, e aí eu falo com o Zé Paulo, um amigo, Zé Paulo. Zé Paulo é o nosso agitador de torcida do Copeva, né? O Zé Paulo, você tem que trazer ele aqui, tem muita história. Eu falei, Zé, nós fizemos aquilo por amor. Aquilo acabou porque virou por dinheiro. O visual virou grana. Então, por amor, as coisas andam diferente, né? É claro que o incentivo, o capital, nunca é demais, mas não pode perder a essência. Isso é consequência, né? Amor, emoção, envolvimento, as coisas fluem, né? Tá. É isso aí. Lica, é o seguinte, está acabando o nosso podcast, queria te agradecer muito, queria que você levasse, o Lica, ele é representante legítimo, não só da Ranel, um movimento das raízes negras aqui na cidade. Ele é o nosso presidente lá no grupo Senzala, né? O Senzala é de uma negraiada e afins, do qual eu tenho a honra de estar fazendo parte, onde nós temos ali o grupo, nosso pessoal lá no Planeta dos Macacos. Opa, meu planeta, o Planeta dos Macacos. Né? O Planeta dos Macacos, assim, Shelton Heston, né? Aquele filme onde os macacos faziam laboratório com os brancos, né? Tá. Vai ficar o seguinte, satisfação imensa te ter aqui no nosso primeiro podcast. Como eu falei anteriormente, esse convite, a primeira pessoa foi escolhida a dedo.
o Lica ele participou ativamente na integração de diversas pessoas na cidade. Então, Lica, antes de você deixar o seu recado, eu gostaria que você deixasse para o pessoal, onde o pessoal te encontra nas mídias sociais, se você sabe os seus endereços. Se não, eu vou pedir para as meninas colocar. Como que te acha? Você está no Instagram, está no Facebook? Tem lá o Instagram, Lica Costa, viu? Lica Costa. Mas a gente, eu não sou muito fã das redes sociais, porque as redes sociais ficam devendo muito, né? Perder um pouco a qualidade, né? Mas eu estou sempre lá no meu Facebook também, Lica Costa, pode chegar lá, então que a gente molha as palavras. E você também, entrando lá no meu Facebook, no Instagram, você pode ficar atinado às atividades que nós vamos fazer, né? Através do Conselho da Comunidade Negra, agora, nós estamos fazendo no 13 de maio, nós já estamos pensando no 13 de maio, né? Que é a abolição da escravatura, nós vamos fazer o Miss Beleza Negra masculina e feminina. Vai se preparando para se inscrever. A inscrição vai ser doação de sangue, né? Porque nós queremos chamar a atenção para uma campanha que nós vamos fazer de doação de sangue de afrodescendente. Nós queremos chamar a atenção de alguns racistas. Racista é crime, hein? Mas tem gente que ainda insiste em ser racista, mas a gente não quer mais aquele debate. Então vamos mandar uma mensagem subliminar a essas pessoas que são racistas, ou famílias racistas. Infelizmente, o estrutural leva até famílias a se comportarem assim. Nós queremos dizer para eles que numa situação de um acidente, que você precisar de uma transfusão sanguínea, você vai escolher a cor do sangue do seu doador? Eu pergunto para você que está ouvindo aqui, você não escolhe a cor do sangue do seu doador. Se a maioria da população brasileira é afrodescendente, a maioria dos doadores, André, também são afrodescendentes. Então você tem sangue de algum familiar seu que recebeu através de uma transfusão? Então, por favor, né? Vamos ajudar a encerrar esse assunto do racismo no Brasil, vamos se respeitar mais, participar das atividades, quer seja você de qualquer tez, de qualquer religião, vamos respeitar as matrizes africanas, né? E nós queremos os nipônicos junto com a gente, que também foram discriminados. Sim. Nós queremos a colônia italiana, a colônia portuguesa, nós queremos todos os segmentos. Os nipônicos... Os ciganos, o nipom, né? Foram discriminados. Para quem não sabe, Praia Grande foi uma das maiores produtoras de chuchu do Sim. estado de São Paulo, graças aos nipônicos. Sim. Que estavam ali no Tudo de Baixo. Tudo de baixo do que eu diga. Então nós temos diversos trabalhos, entra lá, Lica Costa, fica sempre ciente, participa da sua cidade, não esqueça daquele turista, aliás, daquela pessoa que era turista, que era ista de alguma forma e que agora é morador da nossa cidade. Você é corretor, né, André? Tem aqui, nós estamos aqui na Costa do Sol. Costa do Sol, né? É uma das imobiliárias mais antigas da cidade, né? Que o diga as grandes transações históricas que você vem fazendo, você é testemunha do crescimento, né? Os grandes empreendimentos que tem na cidade. Vamos abrir o coração e abrir a mente para esses novos moradores, que são em médias 10 mil pessoas por ano. Vamos dar mais carinho, mais atenção, mais informação para esse pessoal, para que a Praia Grande não vire uma cidade sem memória, uma cidade sem coração, né? E aqui a gente possa viver mais e melhor, né? Em todos os sentidos. Fica aqui meu recado, um beijo, obrigado. Lica, como eu falei, obrigado. Você, Abdu, e o saudoso Marciano, que eu quero homenagear através da família dele, da dona Sônia e do filho, né? Que é, como você falou, da 99, que o Marciano, a minha primeira entrevista foi com o Marciano lá na Rádio Cacique. Ei, Marciano, Rádio Cacique. Rádio Cacique. Rádio Cacique, e depois era em Santos, ele montou aqui a 99. Lica, eu gostaria que você deixasse uma frase para o pessoal que está nos ouvindo, ou vossa, ou até da vossa mãe. Oba!
Então a frase é a seguinte, hein? Da vida só se leva o jeito em que a vida leva. É isso aí, Licá. Obrigado. Obrigado você, meu irmão. Do caos ao case, do caos ao case, do caos ao case, do caos ao case.